Parte B. O Consolador Prometido. O anúncio da vinda do Consolador. Se me amais, observareis meus mandamentos. E rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que convosco permaneça para sempre. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode acolher, porque não o vê nem o conhece. Vós o conhecereis, porque permanece convosco. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Isso está em João. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos disse. No Sermão do Cenáculo, Jesus prometeu aos seus discípulos a vinda do Consolador. Podemos observar, no entanto, que o Mestre exortou-os à observação de seus mandamentos, para então rogar ao Pai que lhes enviasse o Paráclito. Estando os discípulos temerosos com as palavras de Jesus, consola-os ainda o Mestre, dizendo: não vos deixarei órfãos. Refletindo sobre a promessa de Jesus, podemos perguntar: por que o Mestre anunciou que o Consolador não poderia ser acolhido naquele momento? Como bem sabemos, a humanidade passa por diferentes fases. Assim, figuradamente falando, começou na sua infância e caminha até atingir a maturidade. Essa maturidade será alcançada quando os homens aplicarem sua capacidade intelectual, observando todos os princípios da moral ensinada pelo Cristo. Quando então observamos essa evolução, veremos que no passado distante predominava a barbárie e a selvageria. Mesmo na época dos antigos profetas hebreus, os costumes eram rudes e vigorava a lei do olho por olho. Lembra? Por isso, Moisés, que trouxe a primeira revelação, agia muitas vezes com severidade. Houve necessidade de um grande avanço até que chegasse o momento propício para o advento do Cristo, que trouxe a segunda revelação. Desse processo evolutivo surge um princípio. Todo novo conhecimento exige uma base anterior que o fundamente. E certa receptividade para que haja aceitação. Jesus trouxe muitos ensinamentos, mas muitas explicações ficariam para um momento futuro. Como podemos ver no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 12, tenho ainda muito que vos dizer, mas não podereis agora suportar. Não era próprio aquele momento. Apenas no futuro seriam ensinadas todas as coisas e recordado tudo o que já havia sido dito. Ensinar todas as coisas, todo novo ensinamento exige uma base anterior. Lembra que a gente fala, o ensinamento é em espiral. Então, se eu não tenho uma base, eu não consigo ampliar esse ensinamento. Mas por que recordar tudo o que já havia dito? A base, Sem essa base não tem como ampliar. É que Jesus sabia que seus ensinamentos seriam deturpados, que as paixões humanas ainda predominariam, que a ânsia de poder sobrepor, por vezes ao seu evangelho de luz.
Após 18 séculos da promessa do Mestre, é que veio o Consolador, a vinda do Paráclito, né? O Espírito da Verdade. No entanto, eu vos digo a verdade, é que vosso interesse que eu parta, pois, senão o Paráclito não virá a vós. Mas se for, enviá-lo-ei a vós. Isso está em João. Quando vier o Espírito da Verdade, ele vos guiará na verdade plena, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas futuras. O advento da doutrina espírita veio dar cumprimento às promessas do Cristo, porque é o Consolador prometido. Conforme se encontra na obra O Espiritismo de Promessa do Cristo, né? O Espiritismo de A a Z, o Espírito da Verdade é uma pleiade de espíritos, quer dizer, aquele monte de espíritos, né? E não como se poderia pensar, apenas um espírito. O Paráclito, ou o Espírito da Verdade, né, no capítulo 4, Evangelho segundo o Espiritismo, é quem preside o restabelecimento da doutrina espírita. As impregnações dogmáticas que haviam sido incorporadas ao cristianismo fizeram que no século do positivismo o materialismo se expandisse de tal maneira que afastaria o homem racional da igreja, pois o que ele pregava transbordava incoerência e contradição, né? Contrariava a razão. Então, exatamente nesse século de predominância do materialismo na Europa, é chegada a hora do advento do Espiritismo, pois ocorria uma verdadeira revolução de conhecimento científico. Na antiguidade, claro, houve muitos iluminados, mas o conhecimento era, como sempre lembra Kardec, fechado, limitado a poucos que podiam compreender. Mas no século do positivismo, né, Kardec sempre fala, a humanidade já estava pronta para receber em larga escala, com grande estrondo, a divulgação da doutrina espírita, porque o alicerce já estava preparado. Então não era apenas a França que estava preparada para a manifestação dos espíritos no século XIX, né? Foi generalizada em diversas partes do mundo, no México, nos Estados Unidos, na Argélia, na Rússia, em um monte de lugar, né? E esse caráter de universalidade é justamente, como o Kardec fala, né? O que confere maior credibilidade, veracidade às revelações, pois a análise de inumeráveis comunicações obtidas, né, nas mais diversas partes do mundo, constata-se que as verdades reveladas são as mesmas, obtidas nos grandes e pequenos centros, de médiuns altamente intelectualizados ou mesmo de médiuns analfabetos. Uma grande unidade em todo o ensinamento espírita podia ser observada. E especialmente a gente tem que levar em conta, né? Toda a revelação espírita era coerente com a mensagem de Cristo. Muitas das lições que foram apresentadas em palavras figuradas agora eram trazidas com todas as letras. Vemos que nenhuma nova moral foi trazida. Os princípios morais do Espiritismo são os mesmos princípios morais de Jesus. No mesmo capítulo, né, do Evangelho do Segundo Espiritismo, aquele item 4 que a gente estava falando, né, o codificador, discorrendo sobre o advento da doutrina espírita, ele resume assim: ele chama os homens à observância da lei
ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só disse em parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque ele fala sem figuras alegóricas. Levanta o véu propositadamente lançado sobre alguns mistérios, né? E vem trazer a consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, ao dar uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. Portanto, o Espiritismo veio explicar quem somos nós, de onde viemos e para onde vamos. Veio ensinar que somos espíritos imortais, destinados à felicidade eterna. Veio demonstrar que Deus é soberanamente justo e bom, e que todas as coisas que nos pareciam injustas têm uma razão de ser. Eis o Consolador prometido. A oração de Jesus por ser discípulos. Assim falou Jesus, e erguendo os olhos aos céus, disse: Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho, para que teu Filho te glorifique, e que, pelo poder que lhe deste sobre toda a carne, ele dá a vida eterna a todos os que lhe deste. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra, conclui a obra de me encarregastes a realizar. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e os destes a mim, e eles guardaram tua palavra. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, e eu volto a ti. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os odiou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não rogo somente por eles, mas pelos que, por meio da sua palavra, crerão em mim, para que o mundo creia que tu me enviaste. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que contemplem minha glória, que me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Eu lhes dei a conhecer o teu nome e lhes darei a conhecê-lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles. Voltemos aos últimos instantes daquela noite inesquecível no cenáculo. Jesus está com os seus discípulos. Eles estão apreensivos, podem pressentir o desfecho culminante que se aproxima. Os discípulos aguardavam, embora ansiosos, ainda estavam enlevados, maravilhados com a sublime demonstração de humildade do Mestre, o lava-pés. Jesus, que havia feito o menor, era por isso, em absoluto, o maior. Nesse instante, o Mestre dirige-se ao Pai Criador e faz uma fervorosa prece. Suas palavras proferidas naquele momento, inesquecível, né? Soariam eternamente como um canto de rara beleza. O Cristo havia cumprido plenamente sua missão. Eu te glorifiquei na terra, concluí a obra que me encarregaste de realizar. Todos os atos de Jesus receberam a mais pura virtude. Não houve hesitação, não houve dúvidas, não houve palavras desperdiçadas,
não houve ocasiões perdidas para exemplificar o amor maior. Todos os seus passos refletem o compromisso absoluto com sua missão. Todos os seus ensinamentos representam a perfeita moral. Todo o seu testemunho reflete a luz divina. Mas no mundo havia, e ainda há, muita ignorância. Essa condição de ignorância faz com que as pessoas se afastem do verdadeiro caminho, faz com que temporariamente reneguem as potencialidades da alma, a potencialidade de ver mais, de ouvir mais, de buscar a ligação com Deus. Enquanto se encontra nessas trevas, o ser, ao ouvir falar sobre o caminho do bem, ouvir falar sobre a verdadeira grandeza, sobre a lei do amor, ele renegará a verdade e, por vezes, odiará aqueles que o anunciam. Por isso, disse Jesus, eu lhes dei tua palavra, mas o mundo os odiou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Jesus, entre os homens frios, entre aqueles que se tinham aparência de santo, mas o coração petrificado pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, entre aqueles que queriam manter seus privilégios através da ignorância do povo, entre esses, Jesus foi odiado. Foi odiado porque não pertencia a esse mundo, mundo de iniquidade, mundo de falsos valores, mundo de ignorância. Assim como o Mestre, seus fiéis discípulos seriam odiados por aqueles que cultivam os valores do mundo das coisas materiais. Seriam também perseguidos, seriam por muitos objeto de desprezo, de ironia, de indiferença. No entanto, ao mesmo tempo, seriam ouvidos por tantos outros, seriam acolhidos por todos aqueles que estivessem cansados dos seus fardos, cansados da iniquidade, cansados da vida mundana, seriam ouvidos por todos aqueles que estavam desejosos de aprender e crescer, desejosos de se libertar pela verdade. Jesus era do mundo dos valores espirituais, onde as leis divinas reinam de forma soberana, absoluta, onde apenas o bem vence. Mas Jesus era o mestre maior, e mesmo diante de toda a ignorância dos homens, a todos perdoou. Seu amor infinito é capaz de envolver a todos nós. Um dia, toda a humanidade o ouvirá, e então todos seremos um. Por isso disse, não rogo somente por eles, mas pelos que, por meio de sua palavra, crerão em mim, a fim de que todos sejam um. Quando todos forem capazes de encontrar a luz, forem capazes de reconhecer no Evangelho de Jesus a mais sublime canção sobre a verdade e a eternidade, então todos nós seremos um. Eis que seremos movidos apenas pela lei do amor, e reinará a amizade, a fraternidade, a caridade universal. O mal será erradicado, extinto aqui da terra, e não mais haverá a multidão de aflitos, de crianças abandonadas, de idosos desamparados, de famintos sem nenhum pedaço de pão. Todos esses males, essas aflições desaparecerão. Todos nós seremos um e poderemos, nesse grande dia, tomar parte da expansão do Evangelho, através de nossa palavra, anunciando a boa nova e principalmente exemplificando como Jesus nos ensinou.
E a questão reflexiva do capítulo, né, é: o que podemos fazer para divulgar ainda mais o Evangelho de Jesus, para que um dia todos nós sejamos um? Ok? Boa semana a todos, um beijo no coração, amo vocês.